tarde, tudo bem? Sob o amparo, e a tutela do nosso Mestre Jesus, na certeza da sua presença aqui, e também do amparo da nossa doce mentora, irmã Maria Angélica, rogamos para o estudo dessa tarde clareza, entendimento e renovação para todos nós, não é verdade? Bom, Paris, numa terça-feira de maio de 1855, às 20 horas. Nessa data, nesse momento exato, essa data que é de suma importância para todos nós, espíritos e espíritas, nesse exato momento, a doutrina espírita estava chegando entre nós. Sua pedra angular estava sendo cuidadosamente depositada. O Consolador prometido, como a Dulce falou, estava tomando forma, se concretizando entre nós naquele momento. Esse Consolador prometido pessoalmente pelo nosso Mestre Jesus estava chegando entre nós nessa data. Por quê? Porque nesse dia, exatamente nessa hora, Allan Kardec, nosso grande missionário, homenageado de hoje aqui nesse estudo, de toda semana na nossa casa, em todas as unidades, estava aceitando um convite do seu amigo, o Sr. Patier, e estava chegando exatamente para a reunião das 20 horas na casa da médium da senhora Pleine Maison. Ele certamente já tinha recebido convites anteriormente desse seu amigo, o Sr. Patier, e os havia recusado. No entanto, Kardec era um magnetizador, um cientista, e tinha interesse em fluidos, na operacionalização desses fluidos, e movido por essa intenção estudiosa, investigativa, científica, nesse dia abençoado, ele resolve aceitar o convite do Sr. Patier. E chega para essa reunião, essa tão importante, que lança essa pedra dessa doutrina bendita, que é nosso guia moral, nossa sustentação até os dias de hoje. E assim será para sempre, como foi prometido pelo nosso Mestre. Foi lá pela primeira vez que Kardec presenciou o fenômeno das mesas girantes, que ficaram conhecidas entre nós como mesas girantes. Mesas que falavam, que corriam, que andavam, que se movimentavam, que faziam barulhos. Foi lá o seu primeiro contato com esse fenômeno. E das comunicações ainda embrionárias nessa época. Foi lá pela primeira vez que ele viu e percebeu o que ninguém havia percebido. Que ali, no fundo daquele acontecimento aparentemente físico, existia, por trás daqueles fenômenos, uma causa inteligente. Havia uma razão que movimentava, uma razão, um pensamento que comandava aqueles movimentos daquelas mesas. Kardec percebeu ali, na casa da senhora Pleine Maison, que havia uma inteligência, uma consciência individualizada que estava operando aquele fenômeno, que todos assistiam. Apesar da aparente futilidade daquele ambiente, porque essas reuniões aconteciam assim, para a diversão de todos que ali compareciam, ela era apenas, a mesa girante era apenas uma das atividades lúdicas, digamos assim, dessas noites de sarau, de encontros entre amigos. Era uma brincadeira. Os assuntos ali tratados eram, via de regra, assuntos superficiais, perguntas que não acrescentavam muito sobre a vida material de cada um dos presentes, curiosidades sobre a sua própria vida. E Kardec, para além dessa frivolidade, enxergou uma razão, uma causa em tudo, e percebeu mais do que isso, que poderia dali extrair uma lei geral, algo que pudesse ser usado de forma geral por todos nós. E ele começou, através dessa primeira revelação, a estudar a fundo esses fenômenos e a comparecer semanalmente a essas reuniões na residência da senhora Pleine Maison, levando perguntas aos espíritos e depois ampliando esse trabalho para outros médiuns, para outras reuniões, para outras cidades e países. Provando, divisando esse brilhantismo que Kardec tinha, esse nosso homenageado, como cientista, como pesquisador, como um curioso científico. Ali ele já demonstrava isso, porque ele teve olhos de ver o que ninguém havia visto ainda. Essas reuniões já aconteciam há praticamente 2 anos, e ele foi o primeiro a perceber. E é importante também a gente frisar
o respeito que Kardec sempre teve a essas mesas e a esses fenômenos. Vale a gente ressaltar isso, porque elas eram consideradas uma brincadeira, como eu disse. E ele ali enxergou a dignidade da mediunidade presente, daqueles espíritos comunicantes ali presentes, que vinham trazer mensagens. O conteúdo dependia de quem perguntava, de quem estava ali querendo, buscando informações e conhecimento. Então, é importante frisar que, desde o início, desde esse marco fundamental, Kardec tinha profundo respeito e tratava e delegava dignidade extrema à mediunidade, que ali se concretizava. Então, a tarefa da codificação se iniciou ali, nesse momento, como eu disse, nessa noite, em Paris, né, de maio, às 20 horas, e ela perdurou até o momento do seu desencarne, levando Kardec a 14 incansáveis anos de trabalho, onde ele se debruçou sobre esses fenômenos, sobre a análise, sobre a catalogação deles, e, a partir daí, fez o que nós conhecemos hoje como nosso Pentateuco, como a nossa doutrina espírita. Então, ela se inicia nessa reunião, que é o nosso marco, que é a pedra angular, e ela termina com o seu desencarne, e eu vou pedir aqui licença para ler como é que foi esse final, belíssimo, que eu não seria capaz nem de transmitir em palavras, está aqui, é uma mensagenzinha curta, isso que Kardec fez nesses 14 anos, e como ele foi reconhecido por esse trabalho árduo, que se estendeu da França para outros países. Kardec se comunicava com médiuns de todos os locais para conferir realismo, veracidade a essa doutrina. Ele repetia a mesma pergunta, o mesmo tópico, para médiuns que se estendiam ao redor do globo, que moravam em diferentes países, para que ele pudesse ter certeza da veracidade das respostas, do conteúdo. Então, foi um trabalho extenuante, muito amplo e muito sério. Kardec, inclusive, se comunicou com o Brasil. Em 1865, a gente tem registro na Revista Espírita de uma carta-resposta de Kardec. Uma carta que foi da Bahia para a França, questionando a doutrina, e Kardec, com a nobreza de sempre, com o respeito de sempre, respondeu a esse contraditor, porque era assim Kardec. Era uma alma nobre, respondia aos adeptos e aos contraditores com o mesmo respeito, com a mesma nobreza, com a mesma paciência. Então, até no Brasil, nós tivemos o registro do seu acompanhamento dessa doutrina nascente. E assim foi até o dia do seu desencarne, que está relatado aqui nesse livrinho, que eu recomendo fortemente a todos vocês. É um primor, se chama Kardec na Intimidade. E vocês têm sorte porque ele ficou sem edição por muitos anos, por longos anos. O meu mesmo eu comprei no sebo, há muitos anos atrás. E ele voltou a ser editado. E ele vale cada página e cada palavra, porque ele não é uma biografia do nosso missionário Kardec. Ele trata de episódios cotidianos da sua vida, que mostram justamente a sua força. É no cotidiano que a gente vê o grande missionário que foi Kardec, pela exemplificação daquilo que ele reunia, daquele conteúdo, daquela moral cristã, pelos exemplos, pelas suas atitudes, que a gente vê esse grande homem que ele foi. Esse livro é de Roque Jacinto, e ele tem a colaboração do irmão X, ampliando os dados que ele trouxe de obras póstumas, o próprio Roque Jacinto, né, ele pega esses dados de obras póstumas, e o irmão X traz mediunicamente a ampliação desses fatos, dessas informações, e ele tem também a colaboração do Pedro Lameira para tratar isso aqui. E eu vou pedir licença para ler o último capítulo desse livro, que é intitulado O Porto de Chegada. 31 de março de 1869. Kardec deveria mudar-se para a Vila Ségur, onde pretendia desdobrar ainda mais as suas atividades doutrinárias. Entregue que estava ao espiritismo cristão. Pensativo, acertou alguns papéis. Levantou-se para prestar a mudança, quando sentiu que alguma coisa estranha se lhe passava dentro do peito. Aturdiu-se, apoiou-se num móvel e caiu estendido no chão. Amigos presentes acorreram a seu socorro. Sabendo-o minado por uma doença do coração, aplicaram-lhe passes magnéticos para revivê-lo. Kardec era cardíaco. Seus olhos, porém, fitavam o infinito. Ao baixar-lhe as pálpebras, após o fulminante ataque que sofrera, cerravam-lhe os olhos nessa reencarnação,
para a tarefa do Consolador prometido por Jesus. Corta, segue no próximo parágrafo. Kardec sentia-se mergulhado em leve sono. Sacudiu a cabeça como quem espanta o torpor. Vejam, imediatamente após o seu desencarne, isso se dá. Kardec levanta, aturdido, como de quem levanta de um sono, né? Depois de breve torpor. E, abrindo os olhos, se viu já em pé, envergando sua roupagem de pescador. Apercebe-se em outras paragens. À sua frente está Cafarnaum de seu coração, à beira do lago radioso repintado de uma claridade de arco-íris. Divisa uma singela casa, deixando-se atrair. Aproxima-se dela. Cafarnaum, cidade beirada pelo lago de Genezaré, né, também conhecido como Mar da Galileia. E ele vai em direção à casa. Que casa será essa? Sua casa. Aproxima-se dela. Vêm a seu encontro outros apóstolos dos primeiros tempos das lides evangélicas, e ele os abraça e reconhece. André, João, Tiago, meus amigos, e Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Madalena e crianças, muitas crianças. Todos vêm a seu encontro, com flores a forrar-lhe os caminhos de seus pés descalços. É a saudação celestial. Mas onde estará o mestre? Ele se pergunta. Estancando a porta da casa que tão bem conhecia, seu coração hesita e seus pensamentos são de súplica pelo Senhor a quem serviu. O interior da casa resplandece. Entre as luzes transparece a cruz. Vem, apóstolo de meu Pai, diz-lhe o Senhor, dentre uma garoa de estrelas resplandecentes. Recebo-te no porto de chegada. Recebo-te onde outrora tinhas o teu tesouro, porque aqui iniciamos o primeiro culto do Evangelho no lar. E aqui repousarás das fadigas de tua missão e enxugarás todas as lágrimas que derramastes na obra do Consolador prometido que te confiei. O apóstolo abraça-se ao Senhor num transporte de graças. Deste-me a tua vida, diz-lhe o mestre, e dar-te-ei meu eterno amor. Gente, sempre de uma beleza, né? De um esplendor. Vocês imaginem a grandiosidade da completude de uma missão que promove com que nosso homenageado, Allan Kardec, nosso missionário da codificação, seja recebido pelo Mestre Jesus na casa do caminho, em Cafarnaum, assim que desencarna, é recebido por esse chão de flores depositados em homenagem, em reconhecimento à grandiosidade da sua dedicação a essa missão, a essa tarefa. Como nosso Mestre Jesus afirmou a Kardec, a tarefa da codificação da doutrina terminava ali, esplendorosamente, completada com irretocável dedicação e devoção de Kardec. O Consolador prometido estava entre nós e está entre nós para todo sempre. Bom, entretanto, a missão de Kardec, que ali terminava com a codificação, não se iniciou nessa data de maio, quando ele chegou, né, à casa da senhora Plane Maison. Uma missão desse tamanho, dessa amplitude, começa muito antes, no plano espiritual ainda. Antes da sua reencarnação, Kardec já estava sendo preparado pelo Mestre Jesus, pelo plano espiritual, no seu planejamento reencarnatório, sendo informado dessa sua grande missão. E aqui a gente vê que nas obras A Caminho da Luz, obras póstumas, na própria biografia do Kardec, escrita pelo Thyssen, pelo Van Tuyl, relatos sobre essa necessidade, após a queda do seu antecessor, Napoleão Bonaparte, queda moral, né, na sua missão, ele era antecessor, tinha a tarefa de unificação da França, por vaidade, por despotismo, ele não consegue, o que é normal, nós somos seres em progresso, em obra de perfeição, então isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas a espiritualidade estava sendo convocada a tomar providências enérgicas. Precisavam enviar um novo missionário que desse conta dessa tarefa. E assim, aqui está relatado no A Caminho da Luz, esse livro belíssimo, o seguinte:
Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Olha a importância da prece. Quando a gente faz prece, intercede, pede, essas preces são unificadas, levadas ao nosso espírito protetor da nação, que no nosso caso no Brasil é Ismael, e Ismael transmite isso ao Mestre Jesus, as nossas súplicas, tudo aquilo que estamos necessitando. Olha a importância de estarmos sempre em estado de prece. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na Igreja de Notre-Dame, em Paris nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo, pela misericórdia de Jesus Cristo. Belíssimo. Mas não teria tido a mesma beleza se essa missão não tivesse sido completa. E aí que reside a beleza. Ele recebe das mãos do Cristo essa faixa de luz, que é a tarefa de codificar a doutrina espírita, e a devolve, nimbada de luz, ainda mais no porto de chegada, quando desencarna e é recebido novamente pelo Mestre. Aí reside a grandiosidade dessa missão, na sua devoção, na sua dedicação e na sua completude irretocáveis. E quem foi esse homem que aceitou essa grandiosa missão? Quem seria ele? Bom que nós temos pessoas hoje novas na casa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, se vocês ainda não o conhecem. Nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, como alguns falam. Nasceu em Lyon, na França, como disse o texto aqui de A Caminho da Luz, aos 3 de outubro de 1804. Numa família de orientação católica, com grande tradição na magistratura e na advocacia. Foi um influente educador, autor e tradutor francês, provando que uma tarefa dessa magnitude, dessa complexidade, não seria entregue a uma pessoa sem preparo, sem um patrimônio, sem um acervo de conhecimento científico grande, como tinha Kardec. Possuía 9 diplomas. Kardec tinha 9 formações acadêmicas. Dominava, além do francês, 5 idiomas fluentemente: alemão, holandês, italiano, inglês e espanhol. Desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia. Fez seus cursos, né, seu estudo básico com Pestalozzi, o grande educador, na França, em Yverdon, na Suíça, em Yverdon, tendo sido formado pelo próprio Pestalozzi, sendo um dos seus maiores discípulos pedagógicos no mundo. Também vale dizer que a Suíça era um país protestante. Então, nisso, Kardec também teve preparo. Ele circulou por diversas religiões, teve contato com abordagens religiosas diversas, antes de iniciar a tarefa da codificação da religião espírita cristã. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público francês. Aos 20 anos. Aos 20 anos de idade, ele criou uma metodologia de reformulação de todo o ensino público do seu país, com apenas 20 anos. Em 1832, se casou com Amélie Gabrielle Boudet, também professora, importante acadêmica, num reencontro de almas. É lindo ver a história desses dois, dessa missionária também, que esteve ao lado dele o tempo todo na codificação, nessa tarefa árdua de concretizar o Pentateuco, a filosofia, a ciência, a religião espírita cristã aqui entre nós. Essa comunhão de almas afins. Leon Denis comenta sempre isso, né? Que teve uma vez uma palestra com Kardec na cidade de Tours, e no dia seguinte queria continuar conversando com ele e resolve visitá-los nessa casa que eles estavam hospedados, e quando abre o portão do quintal, Kardec está em cima de uma banqueta de madeira, colhendo cerejas de uma cerejeira e entregando para Amélie, que as come sentada no gramado, com elas no colo.
ele tirando as cerejas, entregando a ela, e ela comendo. E Leon Denis percebe ali uma sintonia tão perfeita, um amor tão profundo, uma comunhão de almas tão incrível, que ele sente pena de atrapalhar aquela cena. E ele dá meia volta, fecha o portão e vai embora, para a gente ver o que era esse casal, a sintonia que eles tinham, o amor que existia entre eles, a afinidade de propósitos entre eles. Passou a lecionar em 1834, publicando diversas obras sobre educação, e tornou-se membro real da Academia de Ciências Naturais. Kardec, aliás, era membro respeitado de diversas sociedades científicas, sociedades acadêmicas de Paris e da França. Como pedagogo, dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público, e, para isso, exemplificava dando cursos gratuitos na sua própria casa. Olha o que diz Roque Jacinto, aí, no Kardec na Intimidade, que o missionário se fez no cotidiano, nas suas ações cotidianas, na exemplificação que dava daquilo tudo que acreditava. Então, como ele defendia um ensino mais democrático, gratuito, ele abre as portas da sua casa e começa a oferecer cursos, ele e sua esposa, essa grande acadêmica também, lecionando as seguintes disciplinas: química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Kardec era fluente academicamente em todas essas disciplinas. Dava esses cursos todos ao mesmo tempo. Vejam bem, resumindo, 6 idiomas fluentes, 9 formações acadêmicas e disciplinava e lecionava as 7 disciplinas que eu citei aqui. A gente poderia dizer que Kardec hoje em dia seria um nerd. No bom sentido, é claro, né? De extremamente dedicado, intelectual, né? Detentor de um grande saber, um nerd. E não poderia ser diferente. Uma tarefa desse tamanho poderia ser de improviso? Poderia ter sido confiada a uma pessoa sem esse acervo, sem esse conhecimento, sem essa base? Jamais. A providência divina é perfeita. Daí Kardec ter vindo preparado de outras várias encarnações anteriores e ainda no plano espiritual receber todo esse preparo para que essa tarefa pudesse dar certo. Então, como a gente está vendo, foi um grande homem para uma grande missão. A gente já viu aqui como essa missão se iniciou no plano espiritual e a gente viu como ela terminou, nimbada de luz, na casa do caminho, recebida pelo Mestre Jesus. Mas e o durante? O que aconteceu durante? Entre o plano espiritual e o seu desencarne, nesses 14 anos de lide, né, de feitura dessa codificação, o que a gente pode destacar de como Kardec cumpriu a sua missão? O que a gente pode extrair de conhecimento, de exemplo, de ensinamento para nós aqui? Para além do legado da própria doutrina, que é de um valor, né, um tesouro incalculável na nossa vida. Mas o que de tempero de Kardec, da personalidade, da sua individualidade espiritual, a gente poderia aproveitar para a gente? Da forma como ele se dedicou, da forma como ele exerceu essa tarefa, da forma como ele exemplificou toda a sua fé, tudo que ele acreditava. O que será que a gente poderia retirar de proveito e de ensinamento para a gente? São muitas as posturas e atitudes. Vamos listar aqui apenas algumas, para a gente refletir para a gente, para a nossa realidade. O que Kardec, com a sua missão, com a sua dedicação incansável à sua missão, nos ensina na tarde de hoje. Primeira delas, livre-arbítrio bem empregado. Porque todos nós sabemos que a gente tem uma missão. Todo mundo está ciente disso? Pode não ser uma missão que envolva toda a humanidade, como a de Kardec. Pode ser que não seja. Pode ser uma missão só com os nossos, com aqueles que estão à nossa volta. Mas é fato, e está relatada no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, da segunda parte, lá da ocupação e missão dos espíritos, que todos nós temos nossa missão. Todos nós temos missão. Então, a gente recebe essa missão quando reencarna e a gente pode dar conta dela ou não, de acordo com o emprego do nosso livre-arbítrio. A gente pode ser completista, como Kardec, ou não. A gente pode sucumbir. Por quê? Porque depende de nós, das nossas escolhas.
acertadas e assertivas na vida. Então, o primeiro grande ensinamento de Kardec para a gente na sua missão é essa: evitar as tais portas largas, sermos fiéis àquilo que a gente entende como missão, porque a gente tem nossos compromissos com a nossa família, com os nossos companheiros de trabalho, de voluntariado da casa. Então, a gente se enxergar inserido nessa missão, extrair da nossa vivência o que provavelmente é a nossa missão nessa encarnação e sermos fiéis a ela, fazendo essas escolhas acertadas. Segunda, a força do um. O que será a força do um? Que Kardec demonstrou. Que força é essa? Individual. Poder da ação individual, que é capaz de transformar, de reconfigurar uma realidade, como Kardec fez. Contra tudo e contra todos, porque era um cientista renomado, um autor, um tradutor francês, renomado no seu país e fora, reconhecido, com uma profissão estabelecida, com recursos estabelecidos, sólidos, e ele perde tudo isso a partir do momento que ele acredita nessa doutrina e persegue, no bom sentido, a sua execução. Ele acredita na sua força individual para transformar a realidade que ele vivia através dessa tarefa da codificação, através da implantação dessa doutrina, com as leis divinas, com as leis do Pai, que viriam transformar moralmente toda a humanidade, levando-a a um novo patamar de entendimento, de justiça e de amor. Kardec trabalhava dia e noite, incansavelmente, sem recursos, à luz de velas, perdendo status, reconhecimento. Amigos seus fechavam-lhe as portas. E, mesmo assim, ele seguia firme no seu lema, que era o lema de Pestalozzi: trabalho, solidariedade e perseverança. Claro que, às vezes, ele se sentia abatido. Somos humanos. Todos nós, às vezes, temos esse sentimento. Ele se sentia solitário, às vezes, apesar da presença constante de Amélie, do seu apoio incondicional, dos seus amigos, que eram muitos também, dos médiuns, de todos aqueles que trabalhavam junto com ele, mas ficou claro para ele, desde o início, pelo Espírito de Verdade, por toda a assembleia, toda a pleiade de espíritos da espiritualidade superior, que essa tarefa era de um elaborador, que seria ele. Então, natural que o peso maior fosse sentido por ele, mas ele não se deixava abater. Ele acreditava na força do um. Ele acreditava que, mesmo sozinho, trabalhando incansavelmente, ele seria capaz de trazer essa ideia impactante e implantar no mundo uma nova forma de viver e de se relacionar entre os homens e dos homens com Deus. E quando a gente fala de ideia impactante, vem à memória, e a gente usa aqui o recurso de Victor Hugo, um conterrâneo de Kardec, contemporâneo, pensador, romancista, que dizia: nada é mais poderoso que a força de uma ideia cujo tempo é chegado. Nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo é chegado. E é isso, Kardec acreditava nisso. E nós? E nós acreditamos nas nossas forças? Nas nossas qualidades únicas? Naquilo que a gente pode trazer de nosso, de único para o trabalho, para a tarefa? Para a missão e para o relacionamento com os outros? Será que já acreditamos em nós assim? Dessa forma, como Kardec? Ou a gente pensa, às vezes, assim: já tem muita gente lá, hoje está chovendo, eu não vou. Só eu não vou fazer a menor diferença. Estou tão cansada do final de semana. Tem muita gente, não precisa de mim. Eu não faço diferença. A gente faz diferença. A gente tem capacidades, potencialidades que são únicas. E é necessário que a gente tome consciência disso. Curiosidade investigativa e científica. Essa era um primor em Kardec, né? Excelência pura, a sua curiosidade. Ele sabia que era chegada a época de colocar à prova tudo isso que ele tinha aprendido nessa e em outras encarnações, a custo da sua vida social, inclusive, a custo das suas finanças, inclusive. Mas ele seguiu acreditando. Todas as suas apreciações repousaram sobre fatos que eram observados metodicamente. Ele tinha um sistema, um método, e isso está no Livro dos Médiuns, lindissimamente relatado. Da experiência rigorosa, atestada por muitas testemunhas de origens diversas. Kardec se preocupava
em fazer essa investigação não só na França. Ele perguntava a médiuns todos os tópicos, todas as questões que ele elaborava, ele enviava médiuns de diversos locais para que esse denominador comum das respostas trouxesse a veracidade dos fatos. Allan Kardec, depois de ter, durante 10 anos, estudado pelo método positivo, com razão esclarecida e paciência infatigável, as experiências feitas em Paris, depois de ter recolhido testemunhos e documentos que, de todos os pontos do globo, lhe chegaram, coordenou esse conjunto de fatos, deduziu os princípios gerais e compôs um corpo de doutrina contido em 5 volumes, cujo êxito foi total. Essas palavras são de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Então, de nossa parte, como isso nos toca? Tendo o compromisso sério de abandonarmos os achismos, de não termos ideias pré-concebidas, de sermos neutros, de termos o compromisso de, quando nos depararmos com algo novo, nos comprometermos em analisar. E analisar sem filtros, sem pré-julgamentos, como fez Kardec quando assistiu àquela mesa girante, naquela terça-feira de maio de 1855. Ele olhou para aquilo e viu uma razão para além. Por quê? Porque não tinha preconceitos. Então, nós precisamos buscar a veracidade dos fatos para além dos nossos achismos, das ideias que a gente traz, com as nossas trajetórias, experiências, com a educação que a gente teve. A gente precisa olhar com um olhar neutro. Já dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos dessa liberdade. Impessoalidade. Hippolyte Léon adotou esse pseudônimo de Allan Kardec para garantir a impessoalidade da doutrina espírita. Que sutil, né? Que humilde, que lúcido da parte dele fazer isso. Deixou de assinar os livros com seu nome e adotou esse pseudônimo porque entendia que a doutrina não era dele, era dos espíritos. E isso estava claríssimo para ele. O espírito de verdade, os espíritos diziam isso abertamente para ele. Inclusive, está registrado no Prolegômenos, né, do Livro dos Espíritos. Essa doutrina é nossa, esse trabalho é nosso. Eles falam isso com todas as letras para Kardec. E ele entendeu que realmente não havia nada dele ali, embora tenha tudo e muito dele. Né? Da sua inteligência ao formular as perguntas, da sua dedicação incansável a sistematizar aquela pesquisa, os fatos. Mas o corpo da doutrina, ela é dos espíritos, porque ela vem de Deus para todos nós. E diz Emmanuel, no livro Cartas e Crônicas, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. E nós, hein? Falando de impessoalidade aqui, será que já estamos suficientemente preparados para despersonificar nossas ações? Ou a gente ainda carrega aquele desejo íntimo de reconhecimento? Naqueles pronomes pessoais, minha ideia, meu projeto, minha solução para esse projeto, para essa tarefa. Será que a gente já consegue, com imparcialidade, entender que somos uma peça de uma engrenagem maior? Será que a gente já consegue desapegar dos créditos de uma tarefa bem executada? E eu falo da bem executada porque a mal executada a gente não quer autoria mesmo, né? Ninguém está interessado em brigar por ela. A gente quer só da bem executada. A bem executada tem um monte de pais e mães. Será que a gente já está preparado para se despersonificar, para ser impessoal, como Kardec foi? Fica a reflexão para todos nós. O ensinamento de que em cada um de nós há uma força transformadora. A gente já se enxerga como dínamo de criação da realidade à nossa volta? Ou a gente ainda se vê como agente passivo? Porque Deus quis assim, isso aconteceu porque tinha que ser, porque estava no meu planejamento. Lembram do livre-arbítrio, das escolhas bem acertadas? A consequência delas é a força transformadora. É nos acreditarmos como dínamos criadores diretos da realidade à nossa volta. Kardec foi muito perseguido. Poderia ter desistido. Teria sido mais cômodo para ele desistir. Não é verdade?
Mas não, ele levou até o fim. E nós, já estamos preparados para levarmos até o fim as tarefas e as ideias que nós acreditamos? Mais um ensinamento para a gente. Trocar um dia, sabe aquele um dia eu vou, um dia quando eu puder, um dia eu vou ter tempo, pelo dia 1, que foi o que o Kardec fez, que é aquele marco inicial, jogou ali o marco, o início, a largada. A gente fica muito preso nessas condições de perfeição, de suposta perfeição. Um dia, quando meus filhos forem grandes e independentes, eu vou poder fazer isso. Um dia, quando eu estiver aposentado, eu vou ter tempo livre para isso. Um dia, esse dia chega? Tem perfeição na nossa vida? Se nós não somos perfeitos, há possibilidade de perfeição nas nossas condições de operação? Não há, não há. Se a gente for ficar aguardando o dia perfeito para começar uma tarefa, para começar uma nova atividade, para começar o que quer que seja, esse dia não vai chegar. Então, a nossa mentalidade é que precisa mudar. Trocar esse um dia por dia 1. Hoje vai ser dia 1. Vai ser perfeito já a partir de hoje? Provavelmente não. Mas eu estou começando. Eu estou dando o primeiro passo, que foi o que ele fez. Ele enxergou ali uma possibilidade. Viu que ali tinha algo maior, não sabia o que era. Se lançou. Vamos pesquisar. E é isso que a gente tem que ter, esse compromisso com a gente mesma, né? Se eu quero mudar, se eu quero que as coisas fiquem diferentes, eu preciso fazer diferente. Eu preciso, a partir de hoje, inaugurar uma nova era na minha vida. O dia 1, seja lá do que for. Aí vocês pensem, o que é que a gente está precisando mudar hoje? O que a gente está precisando renovar, transformar na nossa vida? E, por fim, e não poderia deixar de ser, a certeza do amparo e da sustentação da espiritualidade, do alto, da espiritualidade superior na nossa vida. Porque tudo isso que Kardec fez, ele fez na certeza de que ele era muito amparado. O mundo todo parecia estar contra ele. Todas as condições pareciam desfavoráveis. E, no entanto, ele tinha uma certeza, a única que a gente precisa, que basta para a gente, que a gente está amparado o tempo todo, que a gente é amado e envolvido o tempo todo pelo Mestre Jesus, por Deus, nosso Pai, que é puro amor. E, portanto, a gente tem a obrigação moral de seguir em frente, confiantes nesse Pai e no amor desse Pai. Então, a trajetória desse magnífico Kardec, desse homem grandioso, não pelos seus feitos, mas pela sua moralidade, pelo amor que ele sempre empregou em tudo que fez, na sua dedicação seríssima ao trabalho. Essa trajetória nunca será esquecida. Ela será sempre lembrada e sempre reverenciada por todos nós, espíritas, espíritos, cristãos, que reconhecem nele um grande missionário. Mas a maior homenagem de todas que a gente pode e deve fazer a Kardec, esse grande homem, esse grande missionário, é não nos esquecermos jamais que a gente deve tratar da nossa mudança. A maior homenagem que a gente pode fazer a essa doutrina é a nossa própria mudança a partir do contato com ela, certos de que o Pai nos observa, nos ampara e há muito nos ama. Muita paz.